Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, continue abençoando e sustentando a sua vida, a vida da sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar o texto que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, lá no verso 35. João, capítulo 6, verso 35, texto que nos diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Neste pequeno verso que está num contexto muito mais amplo, onde Jesus acabara de multiplicar os pães e os peixes, lá no início do capítulo 6 do Evangelho, nós encontramos essa declaração de Jesus, uma declaração aparentemente muito simples, mas uma declaração extremamente forte sobre a necessidade do homem. Se nós lembrarmos um pouco do contexto em que este versículo vem colocado, partindo do capítulo 4, nós encontramos Jesus conversando com uma mulher samaritana à beira do poço, onde ele fala a respeito da água da vida, da qual todo aquele que beber jamais teria sede novamente. E a mulher faz uma colocação diante desta afirmação de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero esta água. Mas ela não havia entendido o que de fato essa água representava. Ela estava até então apenas impressionada pelo fato de que Jesus lhe havia apresentado uma solução para o seu problema circunstancial, ou seja, ela havia entendido nas palavras de Jesus que ela não mais precisaria ir ao poço para buscar água. Mas Jesus estava falando de si mesmo como a água da vida, aquela água que sacia de uma vez por todas a sede de todo homem. E, a partir daí, nós encontramos Jesus, então, multiplicando os pães, lá no capítulo 6, no início do capítulo 6, e vemos que, em torno desta realidade da multiplicação dos pães, uma série de ensinamentos vem sendo exposta para os discípulos de Jesus. E então, as pessoas começam a andar atrás de Jesus e a procurar Jesus e a seguir a Jesus. E se nós olharmos alguns versos anteriores ao verso que nós lemos, verso de número 35, nós vamos ver que a partir do verso 22, a multidão que havia presenciado aquela multiplicação milagrosa de pães e peixes, caminha atrás de Jesus. E então, quando eles o encontram, Jesus faz uma afirmação a respeito daquelas pessoas muito interessante. E Jesus diz que eles estavam andando atrás dele por causa dos sinais e por causa do pão que eles haviam comido. Jesus diz: olha, vocês estão vindo atrás de mim porque há pouco vocês comeram pão. Mas vocês não estão vindo atrás de mim pela motivação correta. Vocês não estão vindo atrás de mim por causa de uma compreensão exata acerca de quem eu sou. É então neste contexto que Jesus dirige-se a estas pessoas e faz esta afirmação: Eu sou o pão da vida. E é importante nós pensarmos sobre esta realidade, porque muitas vezes nós somos motivados pelas nossas realidades circunstanciais a buscarmos de forma descomprometida e até mesmo sem entendimento algo que possa solucionar um problema que sequer nós conhecemos. De fato, há muitas necessidades que nós temos o desejo de ver satisfeitas na nossa vida. Às vezes nós temos
um problema relacionado à saúde ou à falta dela, às vezes nós temos um problema relacionado à falta de recursos a partir dos quais nós temos condição de prover outras realidades e saciar outras necessidades da nossa vida, como o alimento. Às vezes nós estamos inquietos, inseguros, ansiosos diante de realidades que fogem por completo ao controle das nossas mãos e das nossas ações. E é assim que muitas vezes, muitas pessoas, de forma descomprometida e sem um conhecimento real a respeito da nossa necessidade e daquilo que Jesus pode fazer, têm procurado um Jesus que é apresentado por muitas pessoas como o Jesus milagreiro. O Jesus que vai te dar emprego, o Jesus que vai te dar casa, o Jesus que vai te dar saúde, carro, enfim. De fato, Jesus ele tem poder sobre todas as coisas. E nós reconhecemos que tudo aquilo que nós recebemos vem das mãos de Deus. Nós reconhecemos que as oportunidades que nós temos de trabalho são dádivas de Deus. Nós reconhecemos que a realidade da nossa saúde, os recursos para tratamentos de saúde e a cura de enfermidades vem das mãos de Deus. Mas nós precisamos entender que aquilo que de fato é um problema para o homem tem solução somente em Jesus. Eu me refiro à realidade do pecado. Esse é o nosso real problema. Esse é o verdadeiro dilema do ser humano. Essa é a verdadeira luta pela qual todos nós passamos. Somos pecadores. Somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Já vimos isso em tantas outras oportunidades. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que essa fome insaciável, ela só pode ser suprida, ela só pode ser eliminada da nossa vida se nós nos alimentarmos deste pão que é Cristo. Por isso Jesus disse àquela mulher lá no poço: eu sou a água da vida, e se você beber da água que eu lhe der, você jamais vai ter sede. E agora, nesta mesma direção, Jesus se dirige a estas pessoas e diz a elas: eu sou o pão da vida. Não aquele pão que há pouco alimentou vocês. Não aquele pão que foi multiplicado juntamente com os peixes para que vocês pudessem matar a sua fome momentânea. Mas um pão que pode saciar a fome de vez ou de uma vez por todas. Um pão do qual nós nos alimentamos e somos vivificados. Nós nos alimentamos de Cristo e nós temos vida. E muitas vezes nós não entendemos estas realidades e buscamos de uma forma totalmente equivocada a Jesus para solucionar os nossos problemas circunstanciais. Ele pode fazer isso, ele tem poder para isso, mas ele vai muito além dos nossos problemas circunstanciais. E ainda que ele não solucione os nossos problemas circunstanciais, ainda que nós não sejamos curados da nossa enfermidade, ainda que nós vivamos uma vida de certa privação no que se refere aos nossos recursos materiais, Jesus pode resolver o nosso problema real. Jesus pode nos livrar da condenação do pecado. Jesus pode nos livrar do cativeiro do pecado. Foi por isso que ele morreu. Foi por essa razão que ele verteu o seu sangue na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é muito mais do que a nossa saúde. A vida eterna é muito mais do que o nosso alimento. A vida eterna é muito mais do que os recursos que nós podemos dispor deles aqui. Portanto, reflita sobre esta realidade. O seu real problema é o pecado. E a solução para o seu real problema é Jesus. Ainda que os seus problemas aqui não sejam solucionados, e pode ser que não sejam, mas o seu maior problema, aquele que pode te afastar da presença de Deus pela eternidade, este Jesus resolve de uma vez por todas. E tendo este problema resolvido, os demais são facilmente administráveis, são toleráveis, são suportáveis. Portanto,
que você reflita sobre esta realidade. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Quem bebe dessa água, quem come desse pão, jamais terá fome e sede novamente. Que Deus te abençoe e continue sustentando a sua vida em todos os aspectos e que lhe faça compreender a necessidade de assumir este compromisso com Cristo.